Olá, pessoal! Vamos começar a aula hoje sobre Lei de Lavoisier, Lei de Prost e Lei de Dalton. Vamos começar? Antes da gente começar, vamos ver aqui, conhecer, quem são os reagentes e produtos dentro de uma reação química. Ele fala aqui, transformações químicas, que também é chamada de reação química. O que é reação química? A reação química é quando há uma mudança na estrutura física de um produto, onde ele vai se transformar em outro. Então, eu tenho os reagentes e os produtos. Reagentes é quem vai fazer a reação, quem vai acontecer a reação. Então, os reagentes é a parte inicial. É o produto, a gente chama de produto inicial. E os produtos é o resultado que vai ter da junção desses reagentes. Então, vai ser o produto final. Então, o reagente é quem reage entre si para formar uma nova substância que é o produto. Então, eu tenho aqui carbono, um átomo de carbono, mais dois átomos de oxigênio. Essa setinha significa que está ocorrendo uma reação química, tá? Então, quando eu juntar C mais O2, vai formar CO2, que é o gás carbônico. Então, juntei carbono mais oxigênio e formou uma nova substância, que é o gás carbônico. Aqui eu tenho nitrogênio, gás nitrogênio, N2, mais 3H2. Então, quando eu junto esses dois elementos, eu vou ter 2NH3. Então, essa setinha continua representando a reação química. Então, o que é que eu quero que você perceba? Que tudo que tem antes também tem depois, tá? Para poder a gente entender as leis ponderais, que é a lei de Lavoisier, a lei de Prost e a lei de Dalton. Aí vamos conhecer elas. A lei de Lavoisier, também é chamada de lei de conservação das massas. Aqui está Lavoisier. Ela é conhecida também, como aquela frase, Na natureza nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Então é muito conhecida essa frase. Essa frase é de Lavoisier e é da lei de Lavoisier, porque o nome já está dizendo. Na concepção dele, ocorre uma conservação. A mesma massa que tem antes vai ter depois da transformação. Então, conservação da massa. Lembra o que é massa? Massa está relacionada aqui a peso, né? Então, ele diz, Lavoisier, com o auxílio de uma balança de precisão, observou o comportamento das reações químicas em ambientes fechados. Então, ele tem um exemplo. Tenho 4 bolas de sorvete de chocolate, mais 100 ml de leite, mais 3 colheres de cobertura de chocolate. Vou misturar tudo e bater, vai formar um milkshake, tá? Aqui, o milkshake de chocolate, que dentro dele tem 4 bolas de sorvete de chocolate, 100 ml de leite e 3 colheres de cobertura de chocolate. Perdeu o que tinha antes? Não, a gente só fez misturar e formar uma nova substância. A mesma quantidade que tinha antes também tem depois. Continua tendo 4 bolas, continua tendo 100 ml e continua tendo 3 colheres de cobertura de chocolate. Então, o mesmo produto que tinha antes também tem depois, só que está formando uma nova substância, um novo produto. A diferença só é essa. A lei dele também diz, num sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Quando diz é igual, é sempre, tá na concepção de Lavoisier. Sempre, esse sinal aqui é o mais importante. A massa do reagente é sempre igual à massa do produto. Então, o peso dos reagentes sempre é igual ao peso do produto. Então, se eu tenho a substância A, então massa A, substância B, massa B, vamos dizer que juntando isso aqui deu 10 gramas, certo? Depois da reação química, formou a substância C e a substância D, aonde a junção da massa C com a massa D também vai dar 10 gramas. Então, na concepção de Lavoisier, em um sistema fechado, não pode ser ao ar livre, tá? Um sistema fechado, dentro de recipientes específicos de laboratório, a massa do reagente sempre é igual à massa do produto. Isso é sempre, tá? Aí ele diz, num sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa dos produtos. Aí vamos ver um exemplo. Eu tenho um átomo de carbono que pesa 12 gramas.
mais 2 átomos de oxigênio, que pesa 32 gramas. Depois da reação química, eu vou ter CO2, que é o gás carbônico, que vai pesar 44 gramas. Esse 44 é a junção de 12 mais 32? É. 2 mais 2, ó, 4. E 3 mais 1, 4. Então, 12 mais 32 também dá 44. O que é que você percebe? Que o peso que eu tinha antes é o mesmo peso que eu tenho depois. Então, os pesos são iguais. Mesmo a substância sendo outra. Aqui era carbono separado de oxigênio. Quando eu juntei, formei gás carbônico, que já é outra substância. Mas o peso continua igual. Aí ele diz, ó, no sistema fechado, a massa total dos reagentes a gente já sabe, né, que é igual à massa total dos produtos. E a massa dos elementos que constituem as substâncias também permanecem constante. Então, a massa dos elementos ela também não muda. Então, o carbono continua com 12 e o oxigênio continua com 32, tá? Os elementos, ó, não se transformam uns nos outros. Eles só se combinam de forma diferente. Só isso. Vem a lei de Prost. A lei de Prost também é chamada de lei das proporções definidas. Aí ele diz: toda substância apresenta uma proporção em massa constante na sua composição. Ou seja, substâncias compostas possuem uma composição fixa. Então, toda substância composta ela é formada do mesmo jeito. Então, eu tenho 2H2O. Então, eu tenho duas moléculas de água, tá? Aqui é H2O, é água. E esse 2 na frente significa que eu tenho duas moléculas de água. Então, duas moléculas de água sempre são formadas de gás, oxigênio, mais duas moléculas de gás hidrogênio. Sempre. Então, sempre é formada assim, de acordo com a lei de Prost. Então, toda substância composta, ela sempre é formada pela mesma composição. Ela é fixa essa composição. Por esse motivo, se eu tiver 4 gramas de duas moléculas de água, como foi a composição dela? Veio 3 gramas de oxigênio e veio 1 grama de hidrogênio. Então, vai dar 3 mais 1, 4. Se eu tiver 8 gramas de duas moléculas de H2O, vai vir 6 gramas de oxigênio e 2 gramas de hidrogênio. Se eu tiver 16 gramas de 2H2O, vai vir 12 gramas do oxigênio e 4 gramas do hidrogênio. Aqui na frente, ó, faltou o número 2, tá? Em tudinho. 2H2 aqui. Pronto. Então, 2H2, 2H2, 2H2. Somando, 3 mais 1 dá 4 da frente. 6 mais 2 dá 8. 12 mais 4, 16. Então, ele acredita que essa proporção é definida, tá? 4, 8, 16 são múltiplos, tá? Então, a proporção que ela cresce, ele diz que cresce proporcionalmente. De 4 em 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 e assim vai. Ele mostra aqui, ó. C, um átomo de carbono é 12 gramas. 2 átomos de oxigênio, 32. 12 mais 32 dá 44 gramas, certo? Agora, se eu tiver 2 átomos de carbono, então, um só vale 12. Então, 2 vai valer 24. Se eu tenho 2 átomos de oxigênio, e agora eu vou ter 2 dele. Então, se eu tinha 32, eu tenho 2 agora dele, do O2. Então, se eu tinha 32, agora eu vou ter o dobro, vou ter 64. E 24 mais 64 vai dar 88. 44 e 88, se você olhar, eles não são o dobro. Então, 88 é o dobro de 44. 64 é o dobro de 32. 24 é o dobro de 12. Então, ele diz, ó, os números mudaram, mas a proporção permanece a mesma. Aí, um jeito simples de você entender proporção é assim. Eu vou fazer um bolo. Esse bolo aqui, pequenininho, numa forma de 25, 26 centímetros, estourando de 30 centímetros. Um bolo pequeno, para, vamos dizer, 10 pessoas.
Vou usar 4 ovos, 1 xícara de açúcar, 2 xícaras de leite fervente, 1 xícara de óleo, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de chocolate em pó, 1 colher de chá de bicarbonato e 1 colher de fermento em pó de sopa. Então, vou fazer o meu bolo de chocolate pequeno para 10 pessoas. Aí, eu usei esses materiais, tá? Aqui, ó, na imagem, os materiais. Então, eu tenho essa quantidade de material para fazer um bolo para 10 pessoas. Mas aí, de repente, na minha festa, o pessoal avisa, eu vou também, aumenta aí esse bolo. Você, eita, vou ter que dobrar a receita. Então, se vai vir 20 pessoas, eu não vou poder fazer a mesma quantidade. O que é que eu vou fazer? 20 pessoas. Vou dobrar a minha receita. Vai fazer 8 ovos, 2 xícaras de açúcar, 4 xícaras de leite, 2 xícaras de óleo, 4 de trigo, 2 de chocolate em pó, 2 de bicarbonato e 2 de fermento. Aí liga mais gente. Enage, eu vou para o aniversário também. Faz aí um bolo maior, que a gente tá chegando. Tá indo mais 10 pessoas. Eita, já é aniversário para 30. Então, eu vou poder fazer a receita que eu botei aqui de lado, essa daqui, ó, que eu fiz para 20? Não. Eu vou pegar a de 10, essa primeira aqui, ó. A primeira. E vou triplicar. Vou multiplicar por 3, para poder ser para 30 pessoas. Que essa daqui, ó, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 1, só é para 10 pessoas. Então, aqui, ó, 4 vezes 3, vai ser quantos ovos agora? 12. Quantas xícaras de açúcar? 3. Quantas xícaras de leite? 3 vezes 2, 6. 3 xícaras de óleo. 3 vezes 2, 6 também, ó, xícaras de trigo. 3 vezes 1, 3 de chocolate em pó. 3 vezes 1, 3 de bicarbonato. E 3 vezes 1, 3 de fermento. Então, esse aqui agora, essa quantidade, ela vai dar para quantas pessoas comer o bolo? Ó? 30 pessoas. Essa daqui daria para 20 e a receita original só daria para 10. Então, é tudo proporcional. Então, se essa quantidade é para 10, eu dobro para ser para 20, eu triplico para ser para 30. E assim vai sucessivamente. Aí aqui ele mostra, tripliquei a minha receita, 3 vezes o mesmo material, para fazer um bolo para 30 pessoas. Senão, ó, esse bolo, aquele primeiro de 10, não ia dar. Então, aqui esse é para as 30. Entenderam a lógica? Aí ele mostra aqui, lei das proporções definidas. A de Prost ainda, tá? Um átomo de carbono vale 3. Agora, nesse exemplo, tá? Um átomo de carbono vale 3. Oxigênio vale 8. Depois da reação química, vai formar CO2, que é 11. Então, 3 mais 8 vai dar 11. Vou multiplicar por 2. Então, para cá, vai ser vezes 2, para aumentar proporcionalmente o dobro. 3 vezes 2, 6. 8 vezes 2, 16. 11 vezes 2, 22. Quero multiplicar por 4. É obrigatório ser 2, 3, 4. Não, posso pular, viu? Então, quero multiplicar por 4. Então, vezes 4. Aí, agora, a massa inicial era quanto? Era 3. 3 vezes 4, ó, 12. 8 vezes 4, 32. 11 vezes 4, 44. Mas agora eu quero multiplicar ela por 8. Preciso multiplicar por 8. Vai vir muita gente. Então, o que é que eu faço? 3 vezes 8, 24. 8 vezes 8, 64. E 11 vezes 8, 88. Todos esses valores são proporcionais? São. 3, 6, 12, 24, 48, tudo são proporcionais. 8, 16, 32, 64 também. 11, 22, 44, 88, se tivesse aqui 66, 55, 33, tudo com números iguais aqui, ó, seria todos proporcionais. Então, a primeira linha é a base, a segunda foi por 2, a terceira foi por 4 e a última aqui foi por 8. E todos os valores, eles sempre são proporcionais. Por isso que é dito, lei das proporções definidas, tá? Aí diz,
Se uma das substâncias for colocada em quantidade superior à definida pela proporção, o excesso não participa da reação. Então, se aqui eu colocar 65 gramas, essa 1 grama que passou, ela não participa da reação, porque ela é sempre proporcional. Aí diz, os números mudaram, mas a proporção sempre permanece a mesma. Não esqueça. A lei de Dalton, ele diz, é chamada lei das proporções múltiplas, tá? Do acento. Dois elementos se combinam em proporções diferentes, formando compostos diferentes, mantendo constante a massa de um dos elementos. E a massa necessária do outro elemento apresentará uma relação de números inteiros e pequenos. Então, você vai olhar. Eu tenho N2 mais O2. N2, ele colocou a mesma quantidade em todas as reações, sempre só 28 gramas. Mas ele foi mudando proporcionalmente a quantidade do O2. Era 16, depois foi para 32, 48, 64, 80, tudo proporcional. Então, 16, para chegar em 32, foi vezes 2. Para chegar em 48, sempre você se baseia aqui, ó, nessa base, tá? 16 vezes 3, para dar 48. 16 vezes 4, para dar 64. 16, que a base é esse. 16 vezes 5, para dar 80. Então, ele vai aumentando proporcionalmente, sempre de acordo com o primeiro, ó, que o primeiro é quem manda aqui no resto das proporções, tá? Aí, vou juntar 28 mais 16 deu 44, 28 mais 32, 60, deu 76, 92 e 108. E se você observar, a quantidade de O mudou, ó. Aqui, ó. Pronto. Tá aqui. Então, a quantidade de O era 1, depois aumentou 2, 3, 4 e 5. Então, o N2 continuou a mesma massa, mas a única massa que mudou foi a massa do oxigênio. Entendeu? Depois a gente ainda vai retornar sobre Dalton, tá? E volta um pouquinho também sobre isso aí. Tá ok? Até a próxima aula, espero que tenham entendido. Depois a gente vai continuar aí o assunto e relembrar sobre Dalton. Agora fique craque em Lavoisier e em Prost, porque a gente não volta mais com eles, tá? Só volta com Dalton depois. Até a próxima aula e bons estudos!